Vamos lá, uma boa noite a todos vocês que estão acompanhando aí a Rede Smart de Comunicação, seja pelo nosso canal 23, pela operadora Megabit Telecom e também pelas nossas redes sociais. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas, nós temos o nosso programa Agora é Hora, nesse formato de rede social, né? Toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas, ao vivo, no Instagram da Rede Smart de Comunicação. Se você ainda não segue a gente no Instagram, é só colocar @Rede Smart de Comunicação. Se você não curtiu a gente ainda no Facebook, é só colocar lá também Rede Smart de Comunicação. E a vocês que estão nos assistindo pelo canal 23 da operadora Megabit Telecom, toda segunda, quarta e sexta, também às 20 horas aqui no nosso canal. Desde já agradecer, como sempre, o carinho de cada um de vocês que nos acompanham, que acompanham as nossas redes sociais, que acompanham a nossa programação pelo nosso canal, com os diversos programas que nós temos, com as nossas séries antigas, com os nossos filmes, programa infantil, programa feminino, programa de viagens, enfim, a infinidade de conteúdo que nós temos aí no cabo para vocês. E lembrando também que você pode visitar a gente no YouTube, Rede Smart de Comunicação. A maioria das nossas lives, dos programas, ficam lá também. E você pode assistir sempre que você quiser. E se você estiver fora da área de cobertura da Megabit Telecom, essa empresa que retransmite o nosso sinal, você pode nos assistir também em tempo real através do nosso site www.canalsmart.com.br, tá bom? Opa, que a introdução de hoje foi grande, né? Deixa eu colocar água aqui na minha caneca chique de Cancún, que eu nunca tinha usado até então. Lembrando que essa live, esse nosso programa tem a direção geral de Manuel Messias, a direção de jornalismo de Manuel Messias Correia, o Nel Correia, e produção de Gabriel Prado, tá? Menino, eu tô me olhando aqui, mas eu preciso fazer um regime urgente, porque na minha câmera aqui não aparece que eu tô tão gordo. Olha ali embaixo, ali, olha só a gordura que tá. Atenção, alguma academia que queira me patrocinar aí para mostrar a minha evolução dia após dia, eu aceito, tá? No nosso programa de hoje, na nossa live de hoje, eu entrevisto um convidado, aliás, muito especial. Conheço há anos, né? Apesar de conhecer há anos, é a primeira vez que eu entrevistarei, né? Que eu vou conversar com ele assim em público, que é o Robson Souza Prado. Ele que é advogado, foi contabilista, enfim. Eu vou esperar o Robson entrar, porque aí eu falo aqui para um apanhado dele, né? Conto um pouquinho da história dele para vocês que estão nos assistindo. E aí, claro, a gente vai começar a conversar. Lembrando que o objetivo desse nosso programa nesse formato é conhecer e contar um pouco de histórias. Então, todos os nossos convidados vão contar as suas histórias. Tanto é que o nosso tema, ele é padrão, né? O tema do nosso programa é Eu Não Desisti, Histórias e Experiências. Então, nós aqui vamos conhecer um pouco da história de cada um dos nossos entrevistados, das dificuldades que eles passaram e que mesmo assim eles não desistiram dos seus sonhos, dos seus objetivos, da conquista do seu ideal e daí por diante. Nesta primeira fase, nós estamos entrevistando os nossos parceiros, os parceiros da Rede Smart de Comunicação. Depois, na segunda fase, nós vamos ter as entrevistas com os nossos apresentadores, também nesse formato bacana, que eu tenho adorado fazer, de verdade, assim, tem sido uma experiência muito, muito bacana para mim, muito gostosa, né? Falar no nosso Instagram, nas nossas redes sociais e, ao mesmo tempo, falar com o nosso canal de TV. Nesse formato aqui diferente, né? Que nós temos feito já algumas entrevistas aí que vocês, inclusive, já nos acompanharam. Nesse momento, agradecer algumas pessoas que estão nos assistindo aqui pelo nosso Instagram, como o Daniel Branco, advogado, né? Obrigado aí pela sua audiência. 11 Filmes também que está nos assistindo,
pelo nosso Instagram, em nome do Toco, em nome do Duda. Muito obrigado aí a vocês. Inclusive o Toco Matos é um dos nossos entrevistados, né? Não sei agora em que ordem que ele está, mas é um dos nossos entrevistados aí. Então, como eu espero aqui a nossa produção me passar os convidados, eu tenho uma produção que vocês não fazem ideia da competência da minha produção. É uma produção assim espetacular, que me passa o convidado do dia 1 hora antes da live. Aí eu tenho que ler e tudo mais para entender um pouquinho, né? Nosso convidado de hoje já chamou aqui, vou acessar a nossa live, tá bom? Vamos lá, vamos esperar ele entrar aí para a gente já começar o nosso bate-papo. Lembrando você que está nos assistindo, se você ainda não nos segue no nosso Instagram, é só seguir no Instagram da Rede Smart Comunicação e curtir também a nossa página no Facebook. Olha o doutor Robson Souza Prado já aí com a gente. Tudo bom, doutor? Grande Adriano, tudo ótimo. E contigo aí? Melhor agora com a sua companhia. O time de acessar a live aqui, mas agora já está tudo em ordem. Não tem problema. Só vou pedir pro doutor baixar um pouquinho aí o seu celular para ficar um pouquinho menos teto para a gente aí, para a gente poder ver melhor. O senhor está muito chique. Olha essa gravata, amigo. Que isso? Isso não é para qualquer um, não, hein? Um programa como o seu não podia ser diferente. Muito obrigado. Me sinto lisonjeado. Bom, vamos apresentar assim, então o nosso... Assim? Ficou. Tá muito melhor assim. Muito melhor assim. Vamos então, vou apresentar o nosso entrevistado para a gente começar aqui então a nossa entrevista e assim a gente ter como absorver o máximo de história possível nesse tempo que nós vamos ter aí de praticamente 1 hora conversando, tá? Bom, vamos lá. Robson Souza Prado, advogado, ele foi contabilista, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho e em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário. Especialista em Direito Empresarial e Ambiental. Ele é casado com Regiane Venina Montalvão Prado. Ele é pai de Nicole, Vitor e Vitória. Aí tem aqui uma série de histórias que essas eu vou adorar ouvir da sua boca para que eu não precise contar aqui. Doutor, mais uma vez agradecer você por ter aceito o convite de participar aqui do nosso programa Agora é Hora, da Rede Smart Comunicação, desse novo formato, levando o formato de internet para a televisão, né? Então, muito obrigado mesmo. O nosso tema é Eu Não Desisti, Histórias e Experiências. Todos os entrevistados que estão passando por aqui estão contando suas histórias, histórias que em algum momento fizeram pensar em desistir, em parar com algo, mas que a força de vontade, a vontade de vencer, foi melhor e superou esses problemas. Então, eu gostaria que o senhor começasse aí falando para a gente a sua história. Fala um pouquinho de onde o senhor é, onde nasceu, um pouco da sua família, e aí depois a gente já vai pular para uma história aos 12 anos de idade. Vamos lá. Muito bom. Adriano, primeiro, parabenizar você e a toda a equipe da Rede Smart pela iniciativa. Sem dúvida nenhuma, esse tipo de bate-papo é um incentivo, né? Hoje nós falamos com muitos empreendedores, jovens e pessoas aí que, diante de toda essa pandemia, passaram por inúmeras situações, estão se reinventando. Então, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouco a nossa história, de falar dos momentos difíceis, né? Eu acho que é um caminho, aí, um vetor para que as pessoas possam ver que, como diz a chamada, né? A hora é agora, ou seja, o que passou, passou, vamos começar para quem ainda não começou e vamos enfrentar para quem já está na linha de frente. Então, eu Exatamente. Sou um mineiro, né? Sou nascido em Betim, Minas Gerais, e com 1 mês de idade vim para São Paulo, então sou naturalizado paulista, né? Apesar que quando eu estou com meus parentes mineiros, a gente usa o idioma mineirês, né? E eu estou aqui usando o paulista. Então, com um mês de idade, vim para São Paulo. Minha família sou eu, minha mãe, somos em 6 irmãos, né? Então,
o irmão mais velho é economista e contador, o outro é administrador e contador, um outro trabalha na área de vendas, outro na área de metalúrgica, eu que sou advogado e também já fui contador, minha irmã que recentemente se tornou advogada. Então a gente é uma família aí grande, né? Todos são casados, todos têm filhos, tal, e todos trabalhamos aí juntos, em conjunto, um ajudando o outro, tá? Esse é um pouquinho aí do início. Tá certo. Mas deu para a gente conhecer um pouquinho sobre a sua história. Bom, vamos dar um pulo para os seus 12 anos de idade, né? Foi aí que você começou a a conhecer o mundão, né? Falou, opa, agora eu preciso ir para o mundo. Conta um pouquinho para a gente nessa fase aí dos 12 anos de idade, o que você precisou de fazer para ter o seu primeiro emprego, para, enfim, ajudar a família, e também começar a conquistar as suas coisas com o seu suor, né? Perfeito. Pois é, e você sabe que o cidadão do interior, o Adriano, antigamente, nós andávamos com muitos amigos, a gente comenta isso, né? A gente andava com a carteira de trabalho e o RG no bolso, né? E depois de muito tempo que eu fui entender por que os nossos pais pediam para que a gente fizesse isso, né? Mas lá nos anos 80, ainda no regime militar, se você era pego na rua à noite e não tivesse como comprovar que trabalhava ou coisa assim, existia um crime que chamava de vadiagem, né? Então você era recolhido. Então a gente acabava ficando aí com a carteira de trabalho, o RG na mão, e era mais ou menos o seguinte, né? O jovem ali pelos 12 anos, ele tirava o RG, naquela minha época. E aos 14 a gente tirava a carteira de trabalho, né? Então era o nosso sonho já fazer 14 anos logo, os meninos de antigamente, para ir depois buscar um Senai, um trabalho que na época de metalúrgico, bancário, era um dos melhores trabalhos, né? E aí no ano de 92, ali mais ou menos, a gente numa situação difícil, plano econômico difícil, alguns dos meus irmãos não estavam mais em São Paulo, eles foram para fora do estado, e a gente passou uma situação muito difícil, onde surgiu um trabalho, né, que hoje eu valorizo muito ter passado por isso, que foi de entregar papel na rua, né? Então... Panfletagem. Oi? Panfletagem. Fazer, né? Panfletagem. Exatamente. E era o que tinha, né? E os meninos da minha idade também sempre buscavam alguma coisa, porque nós vínhamos de uma família com muita dificuldade, a gente passava por uma série de dificuldades, então qualquer trabalho, qualquer coisa que nós fizéssemos era uma oportunidade de ganhar alguma coisa, de poder adquirir alguma coisa, porque nós só podíamos consumir o básico, né? Então, certa vez, até numa das minhas idas e vindas para Osasco, né? Nesses semáforos que a gente tem ali na Autonomistas, eu passei por ali umas 3 vezes, né? E aí o meu filho até falou para mim, pai, toda hora que você passa aqui, você pega o panfleto. Mas por que você toda hora pega o mesmo panfleto? Você já pegou. Aí eu falei para ele, é porque eu sei como que é ruim você oferecer e alguém não pegar. Então, por isso que, normalmente, quando eu saio aí pelos faróis da vida, eu volto cheio de panfleto que eu pego e prestigio os meus atuais colegas da minha antiga profissão. Você sabe que, acho que com essa base também de 12, 13 anos, não me recordo muito bem, mas o meu cunhado, o Jeremias, ele me chamou para também fazer panfletagem de um açougue que ele trabalhava. Ele falou, vai lá, eu te dou, eu não sei se era 10 ou 15 reais, que naquele tempo era muito dinheiro. E para você entregar, vai lá na feira da Capelinha, da Helena Maria, e fui para lá. E eu sei o que é, viu? Porque como a gente é xingado, né? Hoje eu faço a mesma coisa que você. E passo no semáforo, pego, coloco no carro, porque eu fiz isso acho que umas 2, 3 vezes, e a humilhação que eu passei por parte de algumas pessoas assim, é muito triste. Então, eu fico imaginando essas pessoas hoje também passando por essas humilhações, né? E estão ali
para ganhar seu trocadinho, para levar a comida para casa, para cuidar do filho. Então, independente de qual é o emprego, acho que tem que ser valorizado e respeitado, né? Com certeza. E aí também está essa conexão que você fez com não desistir. Porque realmente, né, com Exatamente. 12 anos, 13 anos de idade, você passar por essa situação, ver alguém numa situação melhor, nós que viemos de periferia, né? Você é assediado o tempo todo para tudo que é errado, que é um caminho mais fácil e melhor. Então a gente teve que ali, né, as bases familiares são importantes, né? E você reconhecer que aquilo é um trabalho que precisava ser feito. Então isso foi na época difícil, mas hoje a gente olha para trás e entende que foi também Ah, mais um buraco no alicerce importante, né? a gente não esquece a raiz, né? Tem que ter sempre o nosso passado pertinho da gente, até para que a gente possa é, continuar a nossa caminhada sempre com muita humildade, com muito respeito a todo mundo, independente quem seja, e daí por diante. Você falou agora há pouco, no começo, sobre a lei da que era preso, né, por vadiagem. Rapaz, eu fiquei imaginando isso hoje, quando a gente passa na rua à noite, aquele bando de molecada de 11, 12, 13, 15 anos de idade. Imagina isso hoje. Haja cacetete para lá na cabeça desse povo, né? Não? Não ia dar conta, mas o que eu Não ia vejo, dar conta. não ia dar conta, mas o que eu vejo também é assim, né? Muitos amigos e pessoas daquela época que começaram cedo, assim, eu penso que, lógico, existiam exageros por parte de muitos setores do empresariado, mas a maioria dos meninos e das moças que começavam muito cedo, assim, não se sentiam oprimidos por isso, né? Era uma satisfação para nós. A gente, lógico, se amadurecia mais cedo, né? E como aconteceu comigo, né? Depois de tudo isso, a gente ficava sempre ali, aquela molecada, vendo o jornalzinho amarelinho, né? Que hoje em dia eu nem sei mais se existe ainda. Então, mas hoje existe, mas hoje não existe mais isso, né? Hoje a molecada não pode trabalhar. Para trabalhar é Isso. uma série de regras, de restrições, daí por diante. Aí você passa na rua, você vê a molecada com 12, 13 anos para cima, fumando maconha na praça, perto de onde mora, ou fazendo alguma, né, algo de errado, porque não pode trabalhar. Né? E imagina, hoje o que a gente tem de pessoas que têm histórias como a tua, a minha também não é diferente, que começou cedo, e isso é gratificante, você falar que você começou a trabalhar cedo para ajudar em casa, o pai, a mãe, hoje isso não tem mais, né? Mas enfim, a gente vai entrar em Olha, tô polêmica tendo aqui. alguns amigos aqui, o Silvio, que falou que a gente tinha muita coragem, sem dúvida, Silvio. Olha, a Mara, que é a secretária executiva lá da Alfacom, também disse que cansou de procurar emprego no amarelinho. Realmente, vou fazer uns resgates aqui de algumas coisas. Pois é, tem também o pessoal aqui assistindo, o pessoal da 11 Filmes, o pessoal aqui da Cláudia Azevedo, também uma parceira nossa do Jornal Giro SA, Cláudia, minha amiga, abraço Cláudia, assistindo aí também, enfim, a todo mundo que assiste pelo Instagram e também pela Rede Smart de Comunicação. Lembrando já que a gente abriu um parênteses para agradecer quem está assistindo, o pessoal que está assistindo a gente tanto pela TV quanto pelas redes sociais, se ainda não curtiu o nosso Instagram, né, segue a gente lá, Rede Smart de Comunicação, e curte a gente no Facebook. Doutor, aí aos 14 anos de idade, o senhor conseguiu o seu primeiro emprego, que foi de motoboy. Olha, não sei se você está escutando aí, mas está chovendo forte demais aqui, viu? Não, aqui também, já caiu aqui um de novo. Não, mas Eu não é motoboy, não, é office boy. Office boy, eu li errado. Eu vou te falar o porquê. Eu sou cego, aí eu falo pro Gabriel assim, Gabriel, manda tudo em letras garrafais para eu poder enxergar. Aí ele manda tudo em minúsculo, aí eu erro. Pois é, esse também, para mim, foi um grande feito, né? Porque outra coisa também na nossa época é que nós saímos para procurar emprego muito cedo, né? Então saía às 6 da manhã, 5:30 da manhã, você encontrava aquele monte de jovem saindo para ir para as fábricas aqui da região, Barueri, Osasco e tal, porque 6 horas da manhã você tinha que estar na porta para ser selecionado ou não. Né? Então, eu comecei a girar bastante pelo centro comercial de Alphaville e tive a grata satisfação de conseguir um emprego numa contabilidade. Foi ali onde começou minha formação. Né? Comecei como office boy, como muitos amigos aqui nossos também começaram,
Ó, queria prestigiar aí o Paulo Júnior aqui de Barueri, uma pessoa, cliente nosso. Obrigado, Paulo. Giovana. E aí, ali tudo começou. Eu comecei a entender o que era uma empresa, eu comecei a saber o que era uma companhia, o que era funcionários, o que era trabalhar numa empresa. E o motivo de maior orgulho nesse meu primeiro emprego de office boy foi quando eu recebi uma cesta básica. E na época, você ganhar uma cesta básica, a gente andava só de ônibus, tinha que chegar lá na frente do motorista, ó, abre lá atrás, você com aquela cesta básica, colocava lá no fundão, né? Aí no final aquela loucura toda. E aí para mim o orgulho foi quando eu passei com uma cesta básica no ombro, na frente do campinho lá que meus amigos jogavam bola. E aí eu, né, mais ou menos assim, olha, tô trabalhando e ainda recebo cesta básica. Né? Que bacana, né? E a carteira está aqui, ó, registrada, né? Então, ou seja, no nosso tempo, essas questões muito simples era motivo de muito orgulho, né? E então, o que acontece? Nesse período, Adriano, assim, muita coisa foi acontecendo, né? Aí você já adolescente, já querendo fazer com que tudo acontecesse. Então, eu tomei muita cacetada nesse período, né? Porque você acha que pode tudo, né? 15, 16, 17 anos, fazendo de tudo à torta e à direito, né? E querendo antecipar as coisas, né? Nós, antigamente, você não via a hora de fazer 18 anos para tirar uma carta de motorista, né? Se eu pudesse voltar para os meus 10, 12 anos, voltaria sem pensar. Pois é. E hoje as coisas mudaram tanto que, né, meus filhos aqui têm o meu carro da minha esposa, eles nem sonham em pegar. Pô, para que eu vou ter carro? Muita despesa. É Uber, 99 táxis, tudo aí, né, de aplicativo. A facilidade, né? Pois é. Então, Adriano, o que acontece? Hoje a gente tem esse ato, né? O meu amigo Silvio aqui está falando também. A gente não vê, eu não sei se isso é culpa do Estado, se é culpa nossa da sociedade ou de quem, que o jovem hoje está num limbo. Então, aquela motivação que a gente tinha, aquele ímpeto de você, puxa vida, querer construir, querer comprar um bem. Lógico, hoje, não que isso seja motivo de formação para alguém, mas mudou um pouco. Então, o que eu tenho falado para os jovens hoje, né? Primeira coisa, o fato de antigamente você passar por tudo isso, como nós passamos, aí você também fez o que eu fiz, de chegar a panfletar na rua, passar aquela sensação de vergonha, de superar a dificuldade, de receber uma negativa, de ter que levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, isso cria na gente uma casca. Então, eu acho que nós lá de um pouco mais de trás, a gente estava mais preparado para as dificuldades, né? Então, hoje, a gente vê muito jovem assim, achando que ele não vai conseguir, que ele não vai dar certo, que as coisas não vão acontecer para ele. Então, ele fica mais propenso para alguma doença como essas que a gente tem visto hoje, ou para buscar uma facilidade, né? Que sem dúvida, né? Como eu te falei, a gente veio de periferia e na periferia você tem assédio o tempo todo. Então eu sempre falo, busque algo que seja interessante, seja qual for o seu objetivo, o que você estiver fazendo, o que você quiser empreender, mas tem que acreditar e ver que, assim, igual a gente está aqui trocando uma ideia, eu estou dizendo que não foi fácil. Foi momentos difíceis, em todos os sentidos, né? Exato. Mas você tem que ser... Eu lembro que eu escutei essa palavra em 2001, resiliente. E hoje é o resiliente. Que se precisa ser, né? Resiliente, vencer, dar certo. A gente tem muitas opções de informação. A informação hoje está disponível. Antes a gente não tinha informação disponível. E a gente perdia muita oportunidade. Hoje não. Hoje, com alguns toques, o jovem tem acesso a tudo e tem muitos que estão empreendendo aí, né? Claro. Mas você sabe que
Eu acho que é um pouco culpa dos dois lados. A gente tem as questões do Estado, né, que falha com uma série de questões, mas a educação, como a gente fala sempre, vem de berço. Por mais problemas e dificuldades que nós estamos passando, não no nosso país, mas no mundo de uma forma geral, mas você consegue comparar, né, pessoas e pessoas por conta da sua criação. Ao mesmo tempo que você, que a gente estava falando aqui agora há pouco, dessa molecada que você passa na rua, está sentado na praça, chavando maconha, fumando baseado ou fazendo besteira, você também ainda vê aquele jovem que passa com aquela mochilinha nas costas, voltando do trabalho. A gente tem exemplos da Juco aqui em Osasco, que o jovem com 16 anos de idade entra para a Juco. A gente tem o Anjos da Guarda também, e esse mesmo exemplo em outros locais, e tantas outras empresas. Então eu acho que é muito mais criação e a pessoa também, né? Porque é da pessoa. Tem gente que nasce e quer facilidade, quer a vida de malandragem, né? Quer vagabundear, quer tudo fácil. E tem aquele que já desde criança tenta fazer suas coisas e quer crescer e vai é natural, é algo até que não dá nem para explicar, né? Nem para encontrar palavra, porque é natural. Então, acho que tem os dois extremos aí, né? Tanto a sociedade, tanto o Estado. A formação, inclusive, Adriano, estou aqui, tá nos assistindo também um dos maiores jornalistas do Brasil, Marcelo Lins, da MLA Comunicações. O Marcelo, meu colega, abraço. Há 2 semanas atrás, comemorou 50 anos de casado com sua fiel escudeira, a dona Silene, e que tem uma família muito bacana, 10 netos, e é um exemplo aí de formação, né? Eles são muito religiosos e estão o tempo todo falando nisso, né? Que os pais têm que estar atentos. A gente precisa tentar buscar caminhos para que haja o diálogo, né? Dentro de casa. É difícil, mas o nosso diálogo de antes era o seguinte: você tem que trabalhar, você tem que estudar. Não era lá dos melhores diálogos, mas era um empurrão e tanto, né? E estamos aqui também com o Dr. Daniel Branco, né? Que é um dos... Pode falar, pode falar. Que ele está falando aqui que os nossos jovens precisam de mentores. Doutor Daniel, primeiro, é um prazer enorme tê-lo aqui, né? Nos prestigiando esse bate-papo. Um grande membro aí da OAB de Barueri, uma personalidade aqui de Barueri, e que eu fico só prestigiado aqui de ter tanta gente bacana, Adriano, e que também pisou no mesmo barro que a gente. Né? Pois é. Eu tava dando risada, porque tem um aí, ó, Mais Estética Alphaville. Aí sim, hein, cachorro? Eu quero que o cachorro seja eu, porque chamar um doutor de cachorro, aí é demais. Aí ainda deu risadinha. Vamos descobrir quem é essa pessoa que está fazendo isso aí. Obrigado pela audiência de vocês. Pois é. Doutor, mas o rapaz aí falou de mentores. Realmente, os jovens precisam de mentores, mas a gente tem que tomar cuidado com essa questão do mentor, porque tem muitos aí agora com essas coisas, influência digital, que se consideram e se apresentam como mentores e que são grandes culpados por vender uma vida de muita facilidade para essa molecada que está aí. A gente vê isso o tempo todo nas redes sociais, vendendo vida fácil, o tempo todo esbanjando viagens, e piscina, e isso e aquilo, numa segunda, numa terça, numa quarta-feira, como se a vida fosse fácil. Assim a gente sabe que não é não, meu irmão. Tem que levantar cedo, sair, batalhar, voltar à noite para casa para conquistar muita coisa. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra mentor, né? Não é qualquer ou qualquer mentor aí que vem se apresentando aí, principalmente essa molecada de influência digital que não dá para engolir. Mas enfim, vamos lá. Doutor, é bacana falar sobre esses assuntos, mas eu quero saber mais a sua história. Só a gente vai começar a falar aqui da sociedade, então eu não vou conhecer mais sobre... Vamos dar um salto aí, então. O doutor foi precoce em praticamente tudo, né? Começou com 12 anos aí, entregando panfleto, 14 anos já teve o primeiro emprego de office boy, ficou lá na empresa por 4 anos, depois foi promovido chefe do setor administrativo, enfim. Depois, com 19 anos de idade, já casado e pai. Foi isso, não? Foi um pacote, né? Pois é. Já foi o pacote completo. E você vê, né, que trabalhar nessa contabilidade foi muito bacana, né? Eu tive
de fato, mentores, pessoas importantes na vida que nos orientaram a seguir um caminho correto, né? Nessa época, eu tenho que confessar, eu estava um pouco fora do eixo, estava um pouco desviado, né? Eu estava um pouco ali me sentindo a última bolacha do pacote, fazendo coisa que não devia fazer. Então, pessoas boas acabaram me ajudando a me reorganizar. Te ajudando. Né? Então, ali eu tomei a decisão, realmente, de constituir uma família, que nós estamos até hoje, graças a Deus, vamos fazer 23 anos de casados Olha só. esse ano. Já temos aí a Nicole, que já tem 22 anos de idade, é estudante de medicina. Né? Quando eu lembro que eu conheci a Nicole pulando no sofá na casa da senhora sua mãe, eu falo, meu Deus do céu. Pois é, passa muito rápido, né? E já temos o Vitor e a Vitória também, que são gêmeos, com 16 anos, né? Já começaram aí a fazer os ensaios de vestibulares. E aquela, para mim foi muito importante ter pessoas assim que ajudaram que puxaram minha orelha, né? Então, às vezes, a gente não quer ser puxado a orelha. Você não quer alguém ali que, né? Você fica bravo, você fica revoltado, claro, porque as pessoas querem fazer com que você se corrija aqui, não faça aquilo outro, e você acha que pode tudo. Então, eu tive pessoas que puxaram a minha orelha na hora certa. Né? Lógico que lá na época eu fiquei pé da vida, briguei com um monte de gente, mas não fosse as pessoas experientes puxando a minha orelha, talvez eu não estaria aqui hoje com você, batendo esse papo maravilhoso, claro, com pessoas maravilhosas na live. Então, claro, isso é importante, a gente tem que saber ouvir. Uma das minhas puxadas de orelha foi de um padre irlandês, que eu cheguei, né, o meu sogro me apresentou lá na igreja, falou, olha, você vai frequente aqui, venha para cá e tal. Eu era um ex-adicto de uma banda de rock, tal, só ia para show da pesada, aquelas coisas bem da pesada. E aí cheguei lá, quando eu trabalhava em contabilidade, já cheguei querendo mudar tudo dentro da igreja. E aí o padre chegou para mim e falou assim, 2 orelhas e uma boca. Né? Ouve mais, fala menos. Exatamente, né? Eu já cheguei pé da vida, eu falei, vou sair disso aí, esse padre aí só, né? Tô lá querendo ajudar, vem me dar pito na frente de todo mundo, não sei o quê. Mas, e depois nós nos tornamos os melhores amigos, né? Inclusive, até resolvi coisas para ele a nível nacional e internacional, porque ele era um cara voltado a uma congregação internacional, o padre Léo Dolan. Então, foi bem bacana nisso. Então, isso é importante, você saber ouvir. Eu tive que fazer um exercício, Adriano, inclusive ler livros para conseguir exercitar isso. Eu não conseguia deixar as pessoas terminar de falar. Apesar que você não mudei muito, você viu, né? Mas precisa ler mais livro, doutor. Não é? Mas isso é importante. Quando você consegue ouvir de alguém que é mais experiente, é muito bom. Você vai conseguir crescer cada vez mais, né? Eu estou o tempo todo ouvindo de pessoas mais experientes, de menos experientes. Essa troca, esse network, hoje eu reconheço como sendo fundamental na nossa vida. Eu ouço os amigos, eu ouço os meus clientes, eu ouço todo mundo, né? Isso é muito importante. Você sabe que no budismo, eu sou budista, né? Quase 14 anos, mais de 14 anos, e dentro do budismo a gente também tem esse ensinamento, né? O Buda, tanto é que nas imagens que representam o Buda, eles têm sempre as orelhas bem grandes. E aí os grandes mestres falam, né? As orelhas bem grandes são para que você possa ouvir muito mais do que falar, né? Você aprende muito mais ouvindo do que falando. E isso é sensacional. E é verdade. Às vezes a gente quer falar até para dizer que eu sei isso daí, eu sou melhor que você. Não. Por mais que você saiba, deixa falar, deixa a pessoa falar, abstrai aquilo, absorve aquilo, né? E o que é bom, você pega, o que é ruim, você joga, né? Mas, ou pratica a humildade, daí por diante. Doutor, depois com 19 anos, aí contando um pouco dessa questão de ter, né, casado e tudo mais, logo depois o senhor entrou aí em um grupo, né?
no qual o senhor permaneceu aí por 13 anos. Qual foi esse grupo? O que foi desenvolvido dentro desse grupo? Porque 13 anos não são 13 dias, né? São 13 anos. Exatamente. Conta aí pra gente essa fase. Essa daí foi o maior divisor de águas que eu tive, né? Depois que eu saí dessa contabilidade, eu acabei tendo alguns desentendimentos lá, mas foi uma passagem fantástica e eu também achava que podia tudo, saí. Fiquei trabalhando um ano como autônomo, resolvendo questões de concorrência pública e fui chamado por essa empresa que era uma empresa ligada à antiga construtora Albuquerque Takaoka, que foi a que fundou a Alphaville e tal, né? Alphaville e tudo mais, exato. Exatamente. Então, a minha missão, quando eu entrei numa dessas empresas, foi de separar uma delas de um grupo maior, né? Então, comecei lá na área de departamento pessoal, né? Porque eu já tinha um curso de contabilidade. Depois, eu passei para a área financeira. Era uma empresa, um grupo gigante. E ali também, eu ainda jovem, já tinha uma ansiedade muito grande de ver tudo aquilo, gerente, diretor, supervisor, as pessoas viajando. Então, veio aquela ansiedade até que eu conheci uma outra pessoa, que era um diretor que trabalhava comigo lá, e que ele me dizia o seguinte: tenha paciência, vá se especializar, vai estudar, vai ler, que o seu momento vai chegar, que as coisas vão acontecer, né? Então, esse é outro exercício, Adriano, que, conforme você estava falando agora, a gente vê muito desses mentores que, poxa, não tem muita experiência de vida e, de repente, já começa a vender uma série de coisas para as pessoas. Facilidade. Como é vender facilidade. Pois é. Então, o que aconteceu? Eu tive que fazer cursos, eu comecei ali já a me despertar pelo direito, comecei a fazer faculdade, comecei a ler, né? Me dedicar mais, entender mais, participar mais e exercitar uma outra coisa que foi muito difícil, a paciência. Né? Então, eu comecei a exercitar a paciência e as coisas foram acontecendo. Acabou que esse diretor saiu, esse grupo tinha uma série de negócios da construção civil, empreendimento hoteleiro e uma área na Amazônia de 30 mil hectares, que eu acho que é até maior do que a cidade de Barueri. E, de repente, eu me vi para cuidar desse negócio, implantar uma indústria madeireira lá, com um apelo social de ser uma empresa ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável, que partiu de um sonho de uma pessoa que precisou, que tinha um sonho de preservar a Amazônia. Então, nós fomos parar numa cidade chamada Vista Alegre do Abunã, que fica no extremo norte de Rondônia, onde a gente chegava depois, só de um dia que a gente conseguia dizer, olha, cheguei aqui, estou vivo. Então, eu comecei a atuar dentro da área florestal e tinha muita operação. Então, sob meu comando, a gente chegou a ter mais de 170 funcionários, desde serraria, floresta, refeitório, gente comendo o dia inteiro. E aquilo para mim foi um desafio. E eu vou te contar um segredo, que naquela época, eu era jovem, quando eu assumi eu tinha 26 anos. E eu precisei dizer que eu tinha 5 anos a mais para conseguir ganhar o respeito, né? O respeito, exato. Para ganhar o respeito. Então, deixa eu só mandar aqui Tranquilo. Um colega aqui perguntou se tinha caído. Falei, estamos ao vivo ainda. Estamos ao vivo, Pois é. Então, aquilo era uma coisa meio que surreal, né? Diferente. E o pessoal muito bairrista, né? E ali foi onde eu aprendi também mais uma série de outras coisas, como aprender a nadar em rio, andar a cavalo, andar de moto, porque, né? Olha, queria dar um abraço aqui, não tem jeito. Ilhucha Vale, um dos maiores especialistas em processos e procedimentos, que inclusive foi para lá várias vezes comigo para Vista Alegre do Abunã nos ajudar na certificação. Esse cara é um guerreiro e é um exemplo para nós. Então,
Adriano, foi aquela loucura. Então a gente ficava cuidando de coisas assim totalmente diferentes. Amazônia. Então a gente ia das casas administrativas para a serraria. A gente encontrava assim uma vez uma pantera onça, que é uma onça negra passando. Tinha que Olha entrar só. dentro das áreas florestais, aí você tinha lá queixadas, cobra, gatos maracajás andando né? E eu comecei até a dar palestra da área de manejo florestal de baixo impacto, né? E as pessoas me perguntavam, você se formou em engenharia florestal onde? Eu falava, olha, lá numa empresa que fica em Vista Alegre do Abuné, que é algo surreal. E aí, o que aconteceu? Depois de muitas idas e vindas, a minha filha, que a mais velha, ela era ginasta, ela era atleta de ginástica olímpica. Então, foi mais... Ilhuxa já colocando sucuri atravessando a estrada. Pois é, já topamos com algumas. Então, aquilo virou rotina. Lidar com bicho. Fora que nas nossas casas, né, Ilhuxa, tinha lá morcegos a perder de vista, né? As casas eram de madeira, então os morcegos ficavam no meio das casas, e aí o pessoal lá do operacional colocava jiboia, colocava jiboia no forro para comer os morcegos e a gente poder dormir. A garantia que eu tinha do pessoal do operacional é que é o seguinte, ele falou, doutor, se acontecer qualquer coisa, pelo menos a jiboia não é venenosa. Doutor, Também. Sapo a gente perdia as contas, né, Lúcio? Inúmeros. Não fala em sapo, não, pelo amor de Deus. Eu tenho pavor a de sapo. Universidade Federal do Acre catalogou duas espécies desconhecidas lá na nossa área, né? Então isso foi muito legal. E aí o que aconteceu? Com toda essa correria, viagens, idas e vindas, imagina só, 3.500 quilômetros de distância, ficava 10 dias lá, 20 dias aqui, aquela loucura toda. Foi me batendo a necessidade de querer ter o meu próprio negócio. Calma aí que a gente já vai falar sobre isso. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Teve uma pessoa aí que comentou aqui, o Paulo Júnior, de Barueri. Já tive a oportunidade em que recebi a resposta de que não poderia ser promovido porque eu era muito jovem. Você sabe que esse é um grande problema que a gente tem hoje, né? Você vê vagas de emprego aí fala assim, precisa-se de fulano de tal para tal coisa com experiência de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Pelo amor de Deus, você que é empresário, você que é empreendedor, para de pedir experiência, pega essa molecada, ensina essa molecada a trabalhar para vocês, pelo amor de Deus. Forma profissionais, tanto para trabalhar na sua empresa, quanto para o mercado de trabalho de forma geral. Esse negócio de experiência, isso já foi do passado. Se eu estiver falando besteira aqui, doutor, me corrija. Porque eu acho que a melhor coisa seria pegar essa molecada e ensinar. Paga curso para essa molecada estudar, para trabalhar para vocês, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu queria falar aqui rapidinho. Olha, de modo geral, e o pessoal sabe que eu sou polêmico, a gente tem alguns secretários aqui em algumas cidades da nossa região que deixam a desejar. Pelo amor de Deus, algum administrador aí que precisar de um secretário para cuidar das secretarias de meio ambiente, eu voto no doutor Robson Prado, porque pela experiência que ele tem aí com o meio ambiente, acho que ele pegaria aí, daria uma surra em muitos aí, em algumas cidades da região, que está lá e não sabe nem o que faz da vida. Bom, vamos lá. deixa essa polêmica para mim, doutor. Não, vamos lá. Aí tá. Ó, a Mara tá aí chegou nessa rejeição porque também teve uma idade. Mais idade. É uma sociedade. Se você é gordo, você sofre preconceito. Se você é magro, você sofre preconceito. A beleza é um padrão da sociedade que te impõe. Se você... Eu tô lascado, porque tenho de tudo. Sou gordo, tenho... Eu sofro... Você não faz ideia. Mas você é um cara muito inteligente. Isso que importa. Então, meu amigo, chegou uma hora que eu precisei tomar uma decisão daquelas, assim, das mais difíceis, né? Eu tinha chegado... Claro. A empresa estava crescendo, existia uma possibilidade da gente adquirir uma outra área no Acre de 100 mil hectares. Então, ia crescer muito. E realmente, eu tinha já abdicado bastante da família,
tinha perdido inúmeros eventos, campeonatos da minha filha, Dia das Mães, Dia dos Pais, dia de tudo que você possa imaginar para ficar trabalhando lá Trabalho. a trabalho. Então, lógico, no começo foi tudo maravilhoso, viajava, eu brincava com as pessoas que eu já cheguei a tomar café no Mato Grosso, almoçar em Rondônia e jantar no Acre. Olha só, coisa boa. De super operação. E aí, não tinha outra alternativa a não ser querer pedir demissão, né? Então, o que foi o estopim, a gente, por ser uma empresa madeireira lá, existia muita operação, aparecia muito no Jornal Nacional, né? Operação Arco de Fogo, Curupira, Garupa, tudo que era operação, esta empresa que eu trabalhava participava. Então, era uma tensão muito grande, porque dentro da área baixava helicóptero do IBAMA, Polícia Federal, Exército, ficava aquela coisa toda. Então, era muito tenso. E eu já lidava com aquilo de uma forma mais tranquila. Até que em 2011, véspera dos Dias dos Pais, começou uma operação lá. E o pessoal falou, Robson, olha, você precisa vir para cá. Começou a operação, aquela coisa toda. E eu estava programado para ir na semana. E aí um dos funcionários da empresa que ia atender lá o pessoal da Polícia Federal acabou passando mal. Acabou passando mal, teve um problema. O pessoal falou, Robson, você precisa vir para cá urgente, porque o gerente aqui passou mal, não está conseguindo falar e tal, e você precisa vir para cá. E eu era até um diretor estatutário na época, eu era procurador, não lembro agora o que eu era, e inclusive tinha até mandado de prisão, porque a operação era um negócio meio maluco. Gigantesco. E aí eu falei, bom, ok, isso, na véspera do Dia dos Pais eu estava em casa, as crianças foram dormir. No outro dia, domingo de manhã, eu acordei em Rondônia. E aí minha esposa, na hora que eu cheguei, falou o seguinte, olha, as crianças acordaram, vieram te dar um abraço aqui e você não estava. Então ali eu falei, bom, aqui agora acabou, né? Eu já fui para lá, fiz tudo que tinha que fazer, já até avisei para a turma que eu não ia poder ficar mais. Voltei e o presidente da empresa, que é o Fábio de Albuquerque, que é meu cliente até hoje, né, eu cheguei e falei, Fábio, olha, eu preciso pedir demissão. E ele ficou estupefato, porque ele falou, poxa, mas como assim? Eu falei, pois é, não tem outro jeito a não ser eu pedir demissão. Né? Eu construí minha vida aqui, formei minha família, sou muito grato, mas eu não estou feliz e eu quero começar um negócio. E até existia, né? Na época a gente tinha um pequeno conselho, existia alguns rumores que eu ia para outra empresa concorrente, eu ia, sei lá, fazer qualquer coisa, eu trabalhava no ministério, porque nessas correrias aí eu conheci Marina Silva, os parentes do Chico Mendes. Olha! Toda essa galera do meio ambiente a gente conhecia, né? Então, você interagia muito com essa turma. Mas não, eu queria advogar, porque eu já era formado, tinha OAB, atuava em algumas coisas, mas aquilo estava me corroendo. Então, foi uma decisão difícil, porque eu saí daqui para ir para o zero. Não tinha mais convênio, não tinha mais refeição, não tinha mais nada, né? E eu comecei um escritório, como eu não tinha experiência, porque não dava tempo de atuar, eu comecei um escritório numa periferia, que você conhece bem, que é o Jardim Mutinga, onde foi a minha maior escola. Eu abri a minha portinha lá, de 20 e poucos metros, né? Coloquei a plaquinha, tudo eu sozinho, pintando, limpando, fazendo tudo lá sozinho. E, né? Foi muito bacana, né? Por mais que eu tivesse tido uma perda, eu comecei a fazer aquilo que eu gostava, né? Eu acho que talvez ainda não ganhe o que eu ganhava, mas a felicidade de você fazer o que você gosta e poder viver as experiências como eu vivi e como eu vivo até hoje, aprendendo, tomando cacetada, um dia você ganha, outro dia você perde, mas você tendo pessoas ao seu lado. Eu tenho uma equipe fantástica, Adriano, e isso é o que faz com que a gente seja o que nós somos hoje. Então, nós vimos lá de um escritorinho em 2012, de 20 e poucos metros quadrados, para hoje, numa organização que a gente tem 200 e
211 ou 230 metros quadrados no centro empresarial de Alphaville. De Alphaville. Foram vários caminhos que a gente passou e muitas pessoas boas que passaram pelo meu caminho, que me ensinaram muita coisa e que eu pude, graças a Deus, poder retribuir também. Porque isso, eu acho que é um dos pontos também que fica, a grande dica. O presidente do RN Negócios, Rafael Belo, sempre fala: reciprocidade. Então, isso para mim é um dos maiores fatores de sucesso. Nós que fazemos parte de alguns grupos de empresário, você tem assim um dever moral de, primeiro, conhecer com quem você está trabalhando, quem faz parte do teu meio e indicar negócios para essa pessoa. Quando você indica alguma coisa para alguém, ela se sente moralmente também obrigada a te indicar alguma coisa, né? Seja o que for, seja negócio, seja um aprendizado. Para você ter uma ideia, quando eu entrei nesse mundo empresarial agora, eu mal sabia frequentar um restaurante, porque eu ficava em alojamento, no meio da floresta, muitas vezes comia o rancho. O rancho, pouca gente sabe o que é. Comia carne com a mão, aí vai para o restaurante, tem que saber usar os talheres. Pois é. Então, ou seja, tudo. E aquilo era o que tinha que acontecer. Então, a gente precisa passar por aquilo e você precisa também agregar as pessoas. E outra lição também, que eu aprendi muito, Adriano, é assim, eu ensino para aprender. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, por exemplo, hoje as pessoas que trabalham comigo, muitas delas sabem muito mais do que eu, né? Então, eu sou praticamente só um vetor de organizar as ideias, né? Mas os grandes artistas são eles, né? Eu tenho hoje um especialista em cada área no escritório. Eles são os especialistas. Eu sou só um organizador das ideias, né? E tenho que admitir que eu sou incompetente para muita coisa. A gente erra, a gente aprende. Então, Adriano, o que eu sempre passo para as pessoas, e aí essa questão do desistir, que você falou aí desde o começo, é aquela. Não podemos desistir. Sempre é possível a gente buscar um caminho, seja ele qual for. Se você tiver que... Olha só, eu tinha um salário maravilhoso com uma série de benefícios, viajando para tudo que era lugar, mas eu não estava feliz. Aí o que eu fiz? Eu comecei do zero, entendeu? E estou aí como eu estou. Não estou, mas eu estou feliz, porque a gente está tendo oportunidade. E outra, tem oportunidade em tudo que é lugar, né? Para tudo. Você só precisa conectar-se com as pessoas, né? Conectar-se com as pessoas. Exatamente. Né? Então, esse é o grande, eu acho que, segredo. Você nunca pensar em desistir, vá buscar. Você sempre vai conseguir encontrar um caminho, né? Converse com as pessoas da sua confiança. Se você não conhece a pessoa, vá lá se apresentar. Quantas e quantas vezes eu fui um cara... Eu sou tímido demais, né? Parece que não, mas eu sou um dos caras mais tímidos que tem. Você chega na pessoa, opa, tudo bem, eu sou fulano de tal, né? Eu tô quase igual aquele cara da Paraíba, tá aqui meu cartão. E você mas é isso mesmo, exatamente. Né? Daqui a pouco você conhece alguém, igual agora, eu tô conectado com você, tô conectado com a Rede Smart. É verdade. Se tiver uma ou duas conexões, são uma ou duas conexões a mais que a gente vai ter, né? Exato. Então, esse é o Exatamente. Meu cara. Olha, eu fico feliz demais pelo sucesso que hoje você tem à frente aí da tua empresa. E fico imaginando quando você fala, a gente está com já o tempo no limite, mas eu ainda quero saber de um outro cargo que você ocupa, um cargo muito importante aí, aqui na nossa região, já você fala, mas com toda essa mudança que o doutor fez, né, para ir atrás do sonho e ao mesmo tempo ficar ao lado da família, a família foi fundamental também para estar junto apoiando, né? E eu falo isso porque muita gente, quando deixa o certo pelo duvidoso, o primeiro não que recebe, ou a primeira negativa que tem é dentro de casa, não é na rua, não é do amigo, do estranho. E nesse momento, o apoio da família, no caso a sua esposa, os teus filhos, deve ter sido fundamental, de falar, é isso aí, vamos junto e estamos juntos.
né? Vai embora, a gente está com você. Foi assim, não? Sem dúvida. Isso daí você tocou no ponto certo. Não só minha esposa, Nós meus só não vai filhos. chorar, hein? Oi? Só não chora. Não, eu tenho que me segurar, né? Eu estou até me segurando aqui, porque teve uma aí que eu fiz que eu não segurei. Mas os irmãos, a família, eu tenho uma família enorme de fora que está sempre nos incentivando. E cada um tem o seu jeito de pensar, né? Claro. O seu modo de agir. Mas o importante é que todo mundo tem um objetivo só dentro da família. Então, uma outra coisa que eu aprendi também foi entender as desigualdades de cada um, o pensamento, né? E realmente, Adriano, a família é uma base de tudo. A gente precisa sempre batalhar por ela, seja por qualquer dificuldade que passar. Você precisa dar um pontapé, né? Se a coisa não está legal, vá lá, converse, discuta, busque um caminho, porque na hora das maiores dificuldades é no ombro da família, dos seus familiares, que você vai buscar o seu refúgio, né? Porque, infelizmente, exatamente. Tem aquela frase que fala: quem tem amigo tem tudo. Mas muitos amigos, às vezes, não são amigos de verdade, né? Então, e isso a gente também aprende com a vida, né? Você vai vendo que cultivar a amizade é muito bom, mas nem sempre você pode contar. Mas a família sempre está lá. Principalmente exatamente. A mãe e o pai. Seja a situação for, né? E você pode ter 10, 20, 40, 60, 70, você é sempre o filho querido da mamãe, né? Não importa, a mãe vai estar ali, vai cuidar de você como ela cuidava quando você era uma criança. É impressionante. Exatamente. Eu falo isso porque quando eu estou doente aqui em casa, minha mãe desce com um chazinho, me cobre. Tenho 36 anos de idade, ainda tenho esses mimos da mãe. Sorte que a minha mãe mora em cima da minha casa, então tá tudo certo. Doutor, o senhor hoje ocupa um cargo, ou agradecer a audiência também do Sandro Souza, o Sandrão, da RCTV Interativa. Obrigado, Sandrão. Hoje o senhor ocupa um cargo importante aqui na nossa região, né? Na verdade, hoje, isso também é outra coisa, né, Adriano? A gente está falando aqui de a hora é agora e também de não desistir. Foi uma opção que eu fiz há alguns anos atrás, assim, de fortalecer as instituições, né? Eu era inscrito na OAB há muitos anos, mas nunca fazia parte de nada. Então, às vezes, você vê muita gente falando: olha, puxa, não faz isso, a instituição não faz aquilo, mas você tem que estar lá para ajudar, né? Então, hoje eu sou coordenador da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Barueri, né, cujo presidente é o doutor Adailson Ferreira, que foi uma comissão assim, que foi um presente, né, e nós atuamos buscando fortalecer a advocacia empresarial de Barueri. E uma outra função que me foi aí confiada recentemente foi fazer parte do Conselho da Pessoa com Deficiência, também da cidade de Barueri. Então, era uma área que assim, estava totalmente fora do meu escopo de trabalho, da minha linha de trabalho, mas que tem sido uma experiência muito fantástica. Ou seja, eu estou doando um pouco do meu tempo e daquilo que eu sei para empregar nesse conselho que busca melhorar a vida da pessoa com deficiência, buscar oportunidades de trabalho, buscar melhores condições de vida, né? Então, para mim tem sido assim, foi um presente. Atualmente eu sou secretário do conselho, junto com a presidente Márcia e o vice-presidente Ricardo Caiafa, que também é um grande amigo que eu tenho aí. Abraço a todos aí. Pois é. Então, hoje nós estamos fazendo parte dessas atividades e também estou hoje como presidente do Conselho de Administração do RN Negócios, que é um grupo de empresários que busca fortalecer atividades heterogêneas, fazendo com que essas empresas que são membros e também convido a todos a conhecer o ERN Negócios, cujo presidente é o Rafael Belo, e com empresas de diversos setores onde nós podemos trocar ideias, né? Então, hoje também, para quem é empresário, você precisa fazer parte de algum grupo para discutir dificuldade. Lá a gente discute assim, não só coisa boa, mas também
os problemas que a gente tem, né, na nossa empresa. Ó, queria dar um beijo aqui na Gleice, minha cliente de longa data, né? Uma pessoa uma amiga, virou amiga minha, né? Toda vez que a Gleice tem um grande problema, ela me liga, a gente bate um longo papo e virou uma amiga. Então, hoje, você precisa estar conectado. Gleice. Precisa estar num grupo de empresários, precisa estar discutindo ideias, porque todo mundo pode ter certeza, ou já passou pela dificuldade que você passou ou vai passar, ou já teve o sucesso que você teve ou vai ter. Então, a gente tem que estar conectado, né? E eu só tenho a aprender. Quando eu fui mudar de escritório, Adriano, foi uma decisão muito difícil também, sair do centro comercial para ir para o centro empresarial, para mudar de uma sala para o meio andar, eu cheguei para o meu grupo lá e falei, galera, estou com esse abacaxi. E aí? E aí escutei... Me ajuda a descascar? Me ajuda a descascar? Então, eu sou muito grato aos amigos que estão... O Marcelo Lins, que estava aqui, eu não sei se ele ainda está, mas quando ele foi me visitar no outro escritório, ele falou, poxa, isso aqui não parece um escritório de advocacia. Eu falei, poxa, Marcelo, não precisa ser tão sincerão assim, né? Mas aí quando eu fiz o nome, eu falei, e agora? Ele falou, agora parece. E agora? Bacana, legal. Doutor, a gente está com o tempo estourado, na verdade já estourou o tempo. Eu gostaria que o senhor usasse 30 segundinhos para deixar a sua mensagem, falar com quem o senhor quiser falar, passar a mensagem que o senhor quiser passar para quem está nos assistindo. Bacana. Primeiramente, Adriano, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito, que a gente viu crescer. Obrigado. Hoje é um grande comunicador, uma pessoa respeitada aí na região de Osasco, a todos da Rede Smart. Eu quero agradecer aí a todos os meus colegas de trabalho que fazem com que a gente a cada dia cresça mais e seja mais feliz. Quero agradecer a minha família, tanto daqui de São Paulo como da Bahia, que sempre que possível nos prestigia. E dizer para as pessoas que estão nos assistindo, nunca desista. Busque sempre uma alternativa que é possível. Busque uma palavra amiga de alguém que você confie, que vai dar certo. E se você ainda não está com aquela ideia, nós estamos no começo do ano, a hora é agora. Comece já a desenvolver. Comece a colocar o carro na rua e que as coisas vão dando certo. E eu vou encerrar com um ditado que eu ouvi recentemente, está servindo para mim de base, que é: ouse fazer e o poder lhe será dado. Muito obrigado. Uma boa noite aí para todos. É isso aí. Obrigado. Eu que quero agradecer mais uma vez o senhor por ter aceito o convite, tirar um tempinho aí na sua agenda, mesmo que sendo esse horário, estando em casa, de repente com a família, não sei se o senhor está em casa, no escritório, mas se estivesse no escritório, arrumou um tempinho dentre os compromissos. Se está em casa, arrumou um tempinho entre o tempo de estar com a família para falar aqui com a gente. Então, muito obrigado mesmo de coração, tá bom? Lembrando a todos vocês que é o nosso programa, com esse formato de internet, aí também para o nosso canal de TV, pelo canal 23 da operadora Megabit Telecom, para todas as cidades que fazem parte do Cioeste, cidades também do interior, a todos que estão nos assistindo. Se ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, curte a nossa página no Facebook, tem a gente lá no YouTube, nosso site, enfim, tem vários veículos aí, várias maneiras de nos assistir. Agradecer também o nosso Nel Correia, diretor de jornalismo, e Gabriel Prado, produtor aqui também, não só desse programa, mas de todos os outros aqui da nossa casa. Muito obrigado, doutor, pelo carinho, tá? Obrigado mesmo aí pela entrevista. E a todos que estão nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, o nosso próximo bate-papo. Tchau, galera. Até lá. Obrigado, Adriano.